E o clima mais seco, que vai atingindo boa parte da área produtora do Brasil, fez a FC Stone trazer para baixo a sua estimativa de produtividade para o milho de segunda safra ou milho safrinha na região Centro-Sul principalmente. É o que nós vamos ver agora, que com essa perda de produtividade, os números para a produção de segunda safra também caem. Veja só as estimativas, porque essa apresentada nesta quarta-feira última traz a FC Stone números para uma estimativa de 60 milhões e 500 mil toneladas de milho. Em abril, a consultoria estimava 63 milhões e 70 mil toneladas de milho. É um corte forte de 2 milhões e 570 mil toneladas entre uma estimativa e outra. A produtividade esperada agora pela FC Stone é de 85,83 sacas por hectare. Houve diminuição de rendimento para importantes estados produtores, como Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Como boa parte das lavouras foi semeada fora da janela ideal de plantio, elas se desenvolveram fora daquele período mais favorável ao desenvolvimento das lavouras, que deveria contar com um clima de mais precipitações. Com isso, portanto, a FC Stone reduz a expectativa de rendimento para estas áreas produtoras. Já em relação ao milho de primeira safra, a consultoria não trouxe alteração nesse seu último relatório. Continua projetando a safra de milho do Brasil, temporada 17-18, safra de verão, em 23 milhões 370 mil toneladas, um volume bem inferior ao da safra passada, que fechou em 29 milhões e 400 mil, queda de 20% nos cálculos da consultoria. Com isso, a FC Stone estima uma safra brasileira total de milho na casa de 83 milhões e 900 mil toneladas. É uma redução, evidentemente. Contudo, as exportações, os embarques brasileiros de milho devem chegar a 32 milhões de toneladas, um recorde de acordo com a FC Stone. É o que nós vamos ver agora, esses números em torno de oferta e demanda total para a temporada 17-18, uma produção de 83 milhões e 900 mil toneladas, exportação de 32 milhões de toneladas e estoques. Esses estoques são bem interessantes porque eles ficam em 11 milhões de toneladas, mostrando ainda uma situação muito confortável nos estoques estratégicos do país. Bom, e alguns estados da região centro-oeste do país já estão sem chuva há mais de um mês. Vamos saber então se há previsão das precipitações voltarem? Quem traz as informações é Juliana Rezende. Algumas áreas produtoras de milho na região centro-oeste vêm sendo prejudicadas por conta da falta de chuvas. Como, por exemplo, na região de Rondonópolis, o mês de abril não foi de chuvas significativas e o mês de maio já vem começando também com falta de chuvas. Essa falta de chuvas, especialmente no Mato Grosso do Sul, vem diminuindo a disponibilidade hídrica do solo, que agora já alcança em torno de 20% a 30%. A situação não é tão preocupante nos estados do Mato Grosso e no estado de Goiás, porque as últimas chuvas acabaram sendo um pouco mais frequentes e conseguiram manter o solo com mais umidade, onde os índices agora passam de 40% a 50%. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de tempo seco ainda na maior parte da região centro-oeste. Isso acontece porque uma massa de ar mais seco acaba atuando no Brasil central e acaba inibindo a formação de áreas de instabilidades. Então, se chover ao longo dos próximos dias, é uma chuva muito irregular e bastante isolada, principalmente nessas áreas aqui da faixa oeste do estado de Goiás e também do noroeste do Mato Grosso, porque nas demais áreas o predomínio deve ser de tempo firme e os próximos dias devem ser ensolarados até pelo menos o dia 8 de maio. A partir do dia 9, tem previsão de chuva, então o tempo começa a mudar a partir do dia 9, porque novas áreas de instabilidades avançam pelo sul do país, conseguem alcançar o estado do Mato Grosso do Sul, alcançar também as áreas da faixa oeste do Mato Grosso, então a chuva já começa a retornar aos poucos. Ela não deve vir de maneira tão intensa, retorna aos poucos de maneira mais fraca, mas mesmo assim já é um cenário mais satisfatório, principalmente para as lavouras de milho agora da região. Nas demais áreas, como no estado do Mato Grosso, grande parte do estado e também do estado de Goiás, o tempo firme ainda vai seguir predominando. E essa chuva deve persistir no estado sul mato-grossense ao longo da terceira semana também, até pelo menos o dia 18 de maio,
Tem previsão de chuva no estado do Mato Grosso do Sul. Agora no estado do Mato Grosso a chuva avança um pouco mais, volta a chover da faixa central até a faixa oeste do estado do Mato Grosso. Agora na faixa leste deste estado não tem previsão de chuva ainda, assim como grande parte do estado de Goiás. Então ao longo das próximas semanas, nas áreas mais preocupantes da região centro-oeste, como é o estado do Mato Grosso do Sul, onde a umidade do solo vem caindo cada vez mais, o cenário volta a ser um pouco mais otimista. Após dias de tempo mais seco, então a chuva retorna aos poucos, o que é um cenário bastante satisfatório para as lavouras de milho da região.